Pode girar, vamos para um outro assunto, vai. Hoje é uma segunda-feira e a segunda costuma ser bastante carregada com matérias. É Cáceres, é? Cáceres. Cáceres, volta aquela arma lá, volta aquela arma aí. Que arma é essa, Varão? É uma submetralhadora, Papão. Eu não sei dizer se é uma submetralhadora artesanal, porque eu, graças a Deus, nunca tive a curiosidade, nunca peguei uma arma. Se você colocar uma bereta e falar que é um 38, é capaz de eu acreditar. Eu também. O Didi vai pontuar de que um homem que transitava no mundo do crime, ele chegou até um estabelecimento para assassinar um desafeto, o Pablo. O Pablo, de 18 anos, estava com... É submetralhadora, Varão? Submetralhadora, Papão. O Pablo, ele chegou com a submetralhadora no estabelecimento comercial para metralhar um desafeto. Meu Deus do céu. Dentro desse estabelecimento estaria um policial. E foi esse policial que reagiu e salvou o desafeto de ser executado, né, Didi? Verdadeiro salve, hein? É o que parece, Popão, é o que parece, porque o Pablo ele se desordenou no momento da execução. Ele foi até uma lanchonete que existe no município de Cáceres para poder matar o seu rival de uma outra facção que já estava sendo decretado. Inclusive há uma foto que acabou sendo repercutida no grupo do WhatsApp falando que o vulgo Renner seria o alvo dessa situação e esses dizeres e esses nomes que aí estão não é algo nosso, é algo que rodou nos grupos do WhatsApp da cidade de Cáceres. Correto. Quando ele entrou no estabelecimento comercial, se puder mostrar a arma, a parte do carregador caiu no chão. Ele ficou todo desengonçado, ele foi tentar arrumar novamente. Entendi. Aí ele foi tentar colocar o carregador novamente da submetralhadora, que aparentemente parece artesanal, né, o modelo dela. Até um cordãozinho amarrou ali para poder segurar ela. E aí quando caiu o carregador, Pop, o policial militar estava lá jantando, estava com a família lá sentado. Quando ele percebeu a ação do rapaz, que foi lá para poder executar alguém, Jantou de queria novo. colocar a vida de outros em risco também, o policial, com um tiro certeiro, acertou o peito do rapaz, conforme a matéria a partir de agora. E é isso que a senhora e o senhor assistem a partir de agora na maior audiência da faixa horária. Bebê, põe no ponto que o povo tá de olho em nós, comandante! Play neles. E durante uma execução que seria registrada dentro do estabelecimento comercial no município de Cáceres, houve a ação do policial militar que matou o executor e aquele que seria morto acabou sendo salvo graças à polícia militar. Uma cena de terror que acaba sendo registrada dentro de uma lanchonete a 220 quilômetros de Cuiabá, na cidade de Cáceres. O fato foi registrado durante uma noite de sábado. O alvo era um homem ligado a uma facção criminosa rival, mas o plano terminou em tragédia para o próprio criminoso. O jovem Pablo Rafael Alves de Souza, 18 anos de idade, entrou armado com uma submetralhadora por volta das 10h15 da noite. O local estava cheio de clientes, famílias inteiras aproveitando o fim de semana. Quando ele apontou a arma direto para a vítima, na hora de disparar, o carregador caiu no chão. Pablo recolheu o acessório, carregou a submetralhadora e passou a ameaçar todos que estavam no comércio. O que ele não esperava é que o policial militar paisana, que estava no estabelecimento em confraternização com a família, acompanhava toda a movimentação. O militar reagiu, sacou a arma, atirou contra o criminoso, atingindo no peito. Mesmo baleado, Pablo ainda tentou correr, mas caiu poucos metros depois. O corpo de bombeiros foi acionado e apenas confirmou a morte. Com ele, os policiais encontraram a submetralhadora e 21 munições do calibre 9mm. Estava no estabelecimento, só que um policial militar que estava no estabelecimento também conseguiu intervir e matou ele, entendeu? Matou você que tá caído no chão. Esse Renner não morreu não, mas ele estava também no estabelecimento, ele ia morrer, só que daí o policial militar conseguiu intervir na situação e matar o rapaz aí. Um dos tiros pegou no coração, foi só um disparo só, pegou no coração dele. O outro rapaz estava numa moto aí, o comparsa pegou e fugiu. Essa é uma ocorrência que teve por consequência, né, um homicídio, porém por intervenção do Estado. Nós tivemos um militar que, em razão da sua profissão,
ainda em seu horário de folga, teve que intervir, né, em uma situação em que o indivíduo ele aproximou-se de um estabelecimento comercial, né, munido deste artefato, né, é um artefato aparentemente artesanal, entretanto, com funcionamento, né, e uma capacidade grande de munição e também com funcionamento em ação automática, né? Provavelmente aí um funcionamento como uma submetralhadora. E esse indivíduo aproximou-se desse estabelecimento comercial, tudo leva a crer, com as informações, as imagens que tem, que ele buscava, tinha como alvo, né, atentar contra a vida de um cliente que estava nesse estabelecimento, né? E o policial militar estava ali no seu horário de folga, com a sua família, né, comemorando. Infelizmente se viu impelido, né, teve que intervir nessa situação, vendo ali o indivíduo com essa arma em punho, e ao pedir que ele parasse, ele virou esse armamento na direção do policial, que teve que efetuar o disparo. O policial efetuou apenas um disparo de arma de fogo, né, e imediatamente cessou a ação do indivíduo, foi acionado o corpo de bombeiros, mas infelizmente atestaram, né, ele já se encontrava em óbito aqui no local. Tudo leva a crer que ele deve ter se aproximado desse local, tendo o apoio de um segundo indivíduo também, né? Então vai ser através aí da perícia que a gente vai conseguir desvendar os outros, identificar o cadáver e outros aspectos também. E essas informações serão tratadas aí pela Polícia Civil, né, na investigação, e com certeza vai chegar aí a outros suspeitos, e também talvez a intenção, né, desse indivíduo quando se aproximou desse estabelecimento aí munido com uma arma de uma capacidade dessa. Então, graças a Deus, não tivemos um desfecho mais trágico, porque esse indivíduo ele poderia, tentando, né, tirar a vida de um cliente, talvez ele pudesse fazer vários clientes vítimas, considerando o poder de fogo da arma que ele estava portando, né? E também não conseguiu, na sua reação ali, atentar contra a vida do policial militar, que de forma rápida, instintiva, ele acabou reagindo, né? Acabou agindo, na verdade, e teve esse desfecho com a morte desse criminoso. Imagens e câmeras de segurança da lanchonete já estão com a Polícia Civil e vão ajudar a esclarecer os detalhes do crime e confirmar a participação de outros envolvidos. Com imagens de Heron Viegas, apoio técnico de JD, Giovanni Júnior. Aconteceu, tá na tela. Infelizmente, tem sido assim as notícias de Cáceres que o nosso jornal e a maioria dos jornais estão compartilhando. Infelizmente. Houve um período que o município de Sorriso, aqui em Mato Grosso, praticamente toda semana tinham execuções. Hoje, Sorriso voltou a ser destaque nas páginas policiais em função de uma jovem que, infelizmente, foi assassinada por bandidos. A Maiara, né, pô? A Maiara. E hoje nós estamos pontuando aqui o Pablo, 18 anos de idade, com uma submetralhadora artesanal, foi para executar um desafeto no estabelecimento comercial. Lá tinha a presença de um policial com os familiares, ele estava descansando. E foi ele, então, que ao perceber que poderia acontecer algo muito pior, foi para o enfrentamento. O Pablo reagiu e, felizmente, o Pablo levou a pior. E esse policial acabou, Varão, salvando o desafeto, então, que ia ser assassinado. Literalmente. E talvez esse desafeto que ia ser assassinado pode contribuir para a polícia dizendo qual poderiam ser as motivações que ele teria sido decretado pela turma, pela facção. Exatamente. E os porquês, né, Papão? Olha, daqui a